Olá, bem-vindo a mais essa videoaula de telecomunicações, propagação em antenas. Falaremos hoje sobre modos de propagação, que são a onda terrestre, a onda celeste e o espalhamento troposférico. A onda terrestre caracteriza basicamente pelo efeito do solo, relevo, vegetação, na propagação das ondas eletromagnéticas. A onda terrestre apresenta três componentes: uma onda de superfície, uma onda direta ou onda espacial e uma onda refletida. Vejamos cada uma delas. A onda de superfície, ela ocorre basicamente em frequências até MF, HF. A onda acompanha o relevo do solo ou a água. As características elétricas do solo e da água nessa faixa de frequência levam que a Terra seja um bom condutor. E a onda eletromagnética acompanha esse relevo. Então, não há muito problema de obstáculos. A onda simplesmente contorna as montanhas e elevações. O campo elétrico, ao se propagar, no entanto, ele tende a tombar para o solo. Surge uma componente horizontal, uma indução de corrente no solo. Essa componente vai levando o campo elétrico até se anular. O mecanismo de difração também pode ocorrer, sustentando um modo de propagação transhorizonte. Outro componente é a onda direta, a onda espacial. O solo, nesse caso, vai influenciar em relação à obstrução da onda. E também temos a influência agora das condições atmosféricas pela refração. É o mecanismo típico das ligações de VUSEHF, visada direta, ou enlaces obstruídos, ou parcialmente obstruídos. O terceiro componente, a onda refletida, se origina da incidência da energia eletromagnética em uma superfície refletora. Pode ser o solo, uma superfície metálica ou a mesma água, podendo provocar interferência destrutiva na recepção. Na figura nós temos a onda direta. Observe que ela será influenciada pelas características da atmosfera e de relevo, no caso de obstruções. Temos em seguida a onda refletida, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. A amplitude da onda refletida que chega no receptor é a função, evidentemente, da característica de reflexão da superfície da Terra. Também fica claro que a onda refletida percorre um caminho mais longo do que a onda direta, o que leva a um atraso, podendo provocar interferência intersimbólica. A onda superfície também é mostrada em azul. Observe o tilt, o tombamento da antena. O alcance transhorizonte por difração é mostrado na extremidade direita da figura. Então temos onda direta, a onda refletida, a onda de superfície e o alcance transhorizonte por difração. Outro mecanismo que ocorre é a onda celeste ionosférica, típica das comunicações em MF e HF. É profundamente influenciada pela ionização da atmosfera, que é devido à ação dos raios ultravioletas emanados pelo Sol. Veja na figura em que a onda de escape, ela não, por alguma característica ou da camada de reflexão ou da frequência ou do ângulo, ela não retorna à superfície da Terra. Não importa a potência que você coloque nesse transmissor, então conseguirá estabelecer ligação com a superfície da Terra. A onda que retorna pode ser de ângulo elevado ou ângulo de baixo ângulo. E observe que existe uma região entre o máximo, o alcance máximo da onda de superfície, e onde se inicia o mecanismo de onda refletida. Essa região onde não há ligação rádio é chamada de zona de silêncio. Então seria, por exemplo, você está tendo uma comunicação com Salvador e não poder se comunicar com Vitória, por exemplo. O outro mecanismo de onda troposférica é típico de sistemas de tropodifusão. A energia é transmitida numa região da atmosfera chamada troposfera e parte dessa energia se reflete. É um mecanismo muito semelhante ao que acontece quando você liga seu farol alto numa estrada com neblina. Sabemos que a luz vai retornar e podendo até provocar acidente. O mecanismo de troposférico é isso. Potência jogada numa região com irregularidade e uma parte dessa energia, pequena parte, alcança a antena receptora. É o chamado mecanismo de tropodifusão. A vantagem desse mecanismo é que as ligações podem ter dezenas, até quase uma centena de quilômetros, sem necessidade de repetidores no meio do caminho.
As desvantagens são a baixa confiabilidade do modo de propagação e a reduzida largura de banda que pode ser utilizada. Observe na figura o transmissor jogando sua potência na troposfera, uma pequena fração dessa energia atinge a antena receptora. Então, sistemas de tropodifusão são caracterizados por antenas de grandes dimensões, ou refletores de grandes dimensões, da ordem de dezenas de metros quadrados. Vejamos agora como ocorre a propagação nas diversas faixas de frequência. Na faixa de VLF e ILF, existe pouca aplicação comercial. Nessas faixas, a superfície da Terra é um excelente condutor. No entanto, embora haja uma grande propagação nessas faixas, as larguras de banda são diminutas e perdeu-se a aplicação comercial. Particularmente em LF, para a localização de navios, o GPS é a aplicação dominante. As faixas de aplicação comercial, onde você vai trabalhar como engenheiro, começam na MF, frequências médias, serviços de radiodifusão das médias, AM. O mecanismo predominante é a onda de superfície, podendo chegar a centenas de quilômetros de alcance, se você, por exemplo, tiver propagação sobre água salgada, água do mar. E nessa faixa surge o fenômeno de propagação ionosférica, que é típico da faixa de HF, frequências curtas, de 3 a 30 MHz. O sólido é bom condutor e o mecanismo de propagação, então, agora tem vários modos de propagação, tanto por onda de superfície quanto enlace ionosférico, como visto já na figura. Cuidado com a zona de silêncio. É uma faixa extremamente sensível ao ruído do sol, de equipamentos eletrônicos, elétricos, industriais. Estão sendo, por isso, muito utilizada comercialmente hoje em dia. Também, além da baixa confiabilidade, tem uma baixa largura de banda característica. Os sistemas de radiodifusão de televisão são característicos da faixa de VHF, onde podemos ter enlaces em visibilidade ou parcialmente obstruídos. O mecanismo dominante agora é a onda espacial, visada direta ou difração. As edificações, as montanhas, as elevações são obstáculos que introduzem atenuação, podendo até mesmo interromper o enlace. Em condições favoráveis, pode ocorrer a penetração da energia em madeira ou alvenaria. Superfícies metálicas e espelhos d'água dão origem a sinais refletidos. O solo já não se comporta tanto como um condutor, não propiciando o mecanismo de onda de superfície. A faixa seguinte, ultra alta frequência, vai de 300 MB a 3 GB, é caracterizada pelos enlaces em visibilidade rádio ou parcialmente obstruídos ou com a liberação da zona de Fresnel. A difração está presente. Na prática, então, busca-se a desobstrução de pelo menos 60% da primeira zona de Fresnel. Obstáculos isolados podem ser modelados para o caso de atenuação. Quanto mais arredondado o obstáculo, menor a atenuação. Ou quanto menor o raio de curvatura do obstáculo, maior será a atenuação. Esse obstáculo com um raio muito pequeno em relação ao comprimento de onda é chamado de gume de faca. Os projetos são feitos considerando os obstáculos do tipo gume de faca. No caso de existência de vários obstáculos, ainda não existe um modelo universalmente aceito de projeto. A faixa seguinte, SHF, nós temos agora enlace de alta velocidade, ligação urbana, temos as redes sem fio, os fenômenos de refração, multipercurso e atenuação por chuvas ainda impõem limite. Quando você está assistindo sua TV a cabo, é razoavelmente comum, quando uma chuva muito severa, interromper seu enlace de satélite e interrompendo serviços de TV a cabo. Os sistemas comerciais têm uma faixa de confiabilidade, uma margem de confiabilidade. Prever uma chuva muito forte levaria a elevadíssimos níveis de potência e elevadas dimensões de ganho de antena, inviáveis em ligações via satélite. Há uma reduzidíssima penetração no solo. Os sistemas já mesmo em UHF, telefonia celular, no caso de metrô ou de garagens, necessitam de repetidores. E em SHF, esse problema ainda é maior. A reflexão em superfícies metálicas, espelhos d'água, continua existindo muito forte, podendo de novo provocar interferência e até mesmo interrupção do enlace. Em ambientes urbanos, a reflexão múltipla nos diversos objetos em volta do receptor podem e limitam a taxa máxima de transmissão de dados.
Ocorrem os mecanismos de refração e difração e objetos da ordem de centímetros são obstáculos. Por isso também é difícil blindar nessa faixa. Na última faixa de aplicação comercial rádio, HF, os enlaces são em visada rádio, típicos de enlaces urbanos de altas taxas de dados, dezenas e centenas de megabits por segundo. Os fenômenos de refração, multipercurso e atenuação por chuva impõem limites severos e mais restritivos ainda à confiabilidade das ligações. São enlaces basicamente de curta distância. A atenuação por chuva também é um fator limitante. As janelas de absorção por água e por oxigênio já foram comentadas em uma videoaula anterior. Os enlaces basicamente em visibilidade, antenas de pequeníssimas dimensões com refletores parabólicos, podendo até mesmo ser antenas de fita. Baixíssima ou quase nula penetração em alvenaria, solo e madeira, adequada à propagação em guias de onda. Objetos da ordem de décimos de centímetro tornam-se obstáculos. Então, por isso mesmo, é difícil de blindar. Largura de banda é da ordem de centena de megabits por segundo. Permite utilização de diversidade de polarização esquerda, destrógera, levógera, horizontal, vertical, de modo a utilizar a mesma faixa de frequência com sinais diferentes. Observe que, durante a faculdade, você vai estudar diversos modelos de projeto de sistemas sem fio. Busca-se, dentro da faixa de frequência de trabalho, o modo dominante, o modo principal de maior confiabilidade. Não impede que, na prática, ocorram outros modos secundários, provocando coberturas com enlaces de menores dimensões ou sobrealcance, provocando interferência. Os sistemas comerciais buscam apoiar-se no modo dominante. Obrigado por assistir essa videoaula. Deixe seus comentários e suas dúvidas no espaço adequado. Até a próxima e nos vemos na sala de aula. Até lá.